Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Adventista São Cristóvão e à série de estudos bíblicos Em Busca da Verdade. É uma alegria, um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês. E, desde já, queremos agradecer aos nossos amigos que têm mandado perguntas, pedidos de oração. Nós ficamos muito felizes por vocês estar se comunicando com a gente através dos nossos comentários. Dê um like aí, do seu lado esquerdo também vai aparecer um card, tá? Para que você possa rever os estudos anteriores e também possa compartilhar com seus amigos, né? Nos siga também no Instagram, curta a nossa página no Facebook e divulgue esse trabalho que está sendo maravilhoso, está sendo uma bênção poder estar aqui junto com o nosso querido e amigo e professor Antônio Paulo, abrindo a palavra de Deus e compartilhando as verdades delas contidas para que a gente possa ter grandes alegrias, grandes realizações na nossa vida através dos conselhos da palavra de Deus. Não é isso, professor? Isso, Seja muito mesmo. bem-vindo. Com certeza. A mais um estudo, né? E hoje, um estudo maravilhoso, que já me causou curiosidade, né? Porque é um assunto muito importante, muito interessante. Verdade. Né? E também um assunto pouco falado, né? Pouco questionado. As pessoas pouco entre conhecem, o meio né? religioso esse assunto, né? Mas o tema eu acho interessante porque fala de uma casa sob medida. Isso mesmo. E eu sou apaixonada assim pelos projetos, por arquitetura, né? Por essa parte assim. E isso me causa uma alegria saber que nós temos um grande arquiteto, Verdade, né? verdade. Perfeito, Perfeito. né? Que teve, né? Grandes projetos para o povo de Deus, não é isso? Isso. E assim, quando a gente vai fazer um projeto na nossa casa, às vezes aqui e acolá a gente erra alguma coisa, né? Não sai exatamente como a gente planejou, às vezes a gente tem que desmanchar, Quebra, fazer faz de de novo, outro gasto. Exatamente. Mas esse projeto desse arquiteto é um projeto perfeito. Isso. O tema logo diz, né? Uma casa sob medida. Então, quando está sob medida, está perfeito. Então, é o tema de hoje que nós vamos estudar exatamente sobre isso. Não é verdade? Isso mesmo. E, inclusive, queremos agradecer muitíssimo a sua companhia, a sua presença. Tem nos acompanhado, tem interagido conosco, tem deixado a gente muito feliz. Muito bom. Queremos contar mesmo com você. Mas, antes que a gente comece, para entender melhor sobre essa casa sob medida, como é que ela funciona, qual é a ideia, quais são as lições, por que ela foi criada assim, enfim, nós precisamos orar primeiro. Então, vamos orar, vamos pedir a Deus que nos ajude e vamos entrar de vez nesse tema gostoso, leve, tranquilo, de esperança, de ensino e de paz, e eu sei que Deus vai nos ajudar. Então, vamos fechar nossos olhos e vamos orar para buscar a presença de Deus. Deus amado, vem ficar conosco nesse estudo, por favor. Vem abençoar nossos amigos que nos assistem, que nos acompanham. Que esse estudo é um estudo leve, gostoso, educativo, maravilhoso. Então, vem nos ajudar, porque sozinho nós vamos ter dificuldade, mas com o Senhor nós vamos ter facilidade. Então, nos abençoa pelo Teu poder, pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Então, muito bem. Para iniciar, eu queria começar fazendo uma pergunta para você. Deus fez um pedido a Moisés e ao povo hebreu. Isso mesmo. Né? Que pedido foi esse? Verdade. Na verdade, Deus pediu para fazer... Pediu várias coisas, várias vezes e tal. Mas eu queria, nesse assunto, destacar aqui um pedido aqui interessante, que Deus pediu a Moisés e o povo hebreu. Por quê? Porque o povo hebreu estava saindo do cativeiro egípcio ali, sob a liderança de Moisés e Arão. Então, na saída ali, Deus pretendia criar uma escola de salvação para aquele povo. Como quem diz assim, ó, esse povo está aqui há muito tempo, há mais de 400 anos, vivendo na cultura do Egito, esses costumes equivocados, sem um Deus presente ali para eles cultuarem, tudo muito difícil, muito complexo, essa viagem é longa pelo deserto, e eu quero estar com eles. Então, eu vou criar uma espécie de escola espiritual para eles, para ir ensinando eles, modelando eles aos poucos a respeito da salvação. Então, vou pedir que Moisés crie esse projeto, vou dar as ideias para Moisés, como é que é, o passo a passo todinho, e a partir desse projeto executado, esse povo vai entender sobre salvação muito melhor do que se eu não criasse essa ideia. E aí Deus faz esse pedido a Moisés. Moisés vai ao monte,
Deus conversa com Moisés, mostra um modelo e diz, Moisés, eu quero desse jeito, isso aqui vai ser muito importante. Olha, o pedido está em Êxodo, no capítulo 25 e o verso 8. Olha o pedido de Deus aí. Ó. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Deles é o povo que Moisés estava liderando. A palavra santuário quer dizer lugar onde Deus pretende, onde Deus quer habitar. Ou seja, Deus não só queria conduzir o povo pelo deserto até Canaã, mas também queria estar com eles, no meio deles. Para isso, Deus pede que fosse criado um santuário. Eu vou tentar traduzir numa linguagem mais popular, para ficar mais fácil para você entender. É como se Deus tivesse pedido que Moisés fizesse uma igreja móvel, que montassem e desmontassem. Então o povo caminhava pelo deserto, caminhava, quando eles paravam, aí Deus dizia, agora vocês parem, aí montem, aí a tenda móvel, o santuário, a igreja móvel. E eles montavam. E ali eles paravam para adorar a Deus e Deus se fazia presente ali. Então o povo ficava feliz, o povo entendia o plano da salvação, né, por capítulo, por parte. E aí passava um tempo acampado, todas as tribos ali. Aí depois levantava o acampamento e ia embora. Mais na frente, parava de novo. E durante essa jornada até Canaã, eles acamparam, montaram e desmontaram o acampamento 41 vezes. Então, foi um negócio interessante. Então, Deus pediu para fazer essa casa sob medida. Esse templo, essa tenda, essa igreja, esse tabernáculo, esse santuário, como você queira. Mas era móvel, montava e desmontava. Que incrível, né? Interessante, muito interessante mesmo. Realmente, fazer um pedido tão especial desse para que ele pudesse estar ali com ele no meio do povo, né? É muito carinho da parte de Deus para com o povo, né? Que maravilha. Mas quem foi esse arquiteto que fez esse projeto, esse modelo e entregou para Moisés? Quem foi o arquiteto que fez esse projeto tão importante, tão especial? Muito bem. Para me responder essa pergunta, eu só posso responder com base na própria Bíblia, porque eu poderia criar ideias aqui e tal. Não, mas não posso, porque isso não passa segurança para o nosso ouvinte. Aí o nome do arquiteto é famoso, né? Eu não posso dizer que foi o Niemeyer, que foi Lúcio Costa, que foi... Não posso. Aí eles criaram Brasília, aqui é outra questão. Então tem que ir para a Bíblia. E o verso seguinte, acabamos de ler o verso 8 do capítulo 25, vamos ler o 9. E no 9 diz o seguinte, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Então Deus faz o pedido a Moisés, diz, Moisés, mas eu não quero que você faça do seu próprio jeito. Eu vou te mostrar um modelo. Disse a Moisés, Moisés, tem um santuário desse no céu. Então, eu vou pegar o modelo do céu, trazer aqui a tua presença, tu observa os detalhes, toda a sua simetria, todas as suas medidas, largura, altura, cores, tudo. Então, eu quero que você copie esse modelo aqui, que é o do céu, você desça do monte, e lá embaixo passe as informações sobre tudo isso que eu estou te mostrando. Ou seja, o arquiteto desse projeto foi o próprio Deus. Porque Deus constituiu o santuário do céu, traz ele para mostrar a Moisés, e diz, quero que vocês façam do mesmo modelo desse que eu estou te mostrando. Então foi Deus. Santuário e tabernáculo é a mesma coisa? Nesse contexto, santuário, tabernáculo, tenda, eu estou até usando uma outra palavra para ficar mais acessível para você, uma igreja móvel. Então, tudo é a mesma coisa nessa questão que eu estou explicando para você. Entendeu? Muito bem. A gente sabe que nesse santuário, né, que Deus arquitetou e entregou para Moisés, a gente sabe que tinha o pátio e mais alguns compartimentos, né? Isso. A palavra de Deus fala quantos compartimentos tinha lá no santuário? Ali? Na verdade, a palavra de Deus não diz assim, tinha X compartimentos, 2, 3, 4, 5, não diz. Mas a gente entende facilmente, mesmo sem estar dizendo especificamente, mas é fácil de entender. Por exemplo, posso citar aqui Êxodo 26, 33, onde Deus estava mostrando, explicando os detalhes, e a gente pode encontrar essa resposta aí. Diz assim, ó, pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trará para lá a arca do testemunho, para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Por isso, a gente pode entender com facilidade que haviam 2 lugares, 2 compartimentos. Por quê? Porque imagine, só para o amigo que nos acompanha vislumbrar isso. Imagine uma sala grande, um espaço grande, um galpão grande, só aquele quadrado ou retangular, não tem nada no meio, só as 4 paredes. Imagine isso.
Esse era o primeiro passo para você entender sobre o santuário. Então Deus pede que eles pendurassem no meio desse espaço, dividindo em 2 espaços, alguns colchetes em cima, uma espécie de varal, colocasse alguns colchetes e ali pendurasse uma cortina. Essa cortina faria diferença. Faria 2 lugares. O primeiro lugar, a entrada, ali a primeira parte, passa por trás da cortina o outro lugar, que a Bíblia chama de o primeiro lugar, o lugar santo, e por trás da cortina, o outro espaço, o santo dos santos, ou santíssimo. A gente entende que era um retângulo dividido ao meio por uma cortina, então 2 lugares. Fácil de entender aí. É só Muito questão bem. de raciocinar. 3 com o pátio, né? Aí, Então, fora disso, o pátio que era levado em conta também, que já na seguida, aí, por certo, devo falar sobre ele um pouquinho. e nesses 2 compartimentos, professor, entrava alguém lá, tinha uma pessoa Como é que específica, funcionava, como né? é que funcionava, né? Exatamente. Quem entrava neste compartimento, como funcionava isso? Exatamente. Na verdade, aqui, em Hebreus, no capítulo 9, versos 6 e verso 7, nós podemos extrair essa resposta. No capítulo 9, verso 6, diz assim: no lugar santo, por exemplo, diz: ora, depois de tudo isto assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. A menção do primeiro tabernáculo não é que havia 2 tabernáculos. É uma forma de se expressar do apóstolo Paulo. É como se ele estivesse falando do primeiro espaço, do primeiro compartimento. Nessa primeira parte, na entrada logo, ali diante da cortina, ali quem entrava eram os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Em todo o santuário havia algumas peças. Todas essas peças, elas simbolizavam Cristo e sua salvação. Era para que as pessoas pudessem observar aquelas peças, o seu funcionamento, e no decorrer das mensagens, das pregações, das instruções, os sacerdotes, eles iam falando a analogia, a simbologia daquelas peças. Todas representavam a Cristo, para que as pessoas fossem se educando espiritualmente, sempre ouvindo sobre Cristo, sempre lembrando sobre Cristo, se preparando para ser fiel a Cristo, e assim chegarem em Canaã para viver para Cristo. Por exemplo, havia ali uma mesa com pães, e eles eram orientados a entender que os pães simbolizavam Cristo, o pão da vida. Ali havia água, simbolizava Cristo, a água da vida. Ali havia um candelabro com 7 luzes acesas 24 horas por dia, e aquilo ali simbolizava Cristo, a luz do mundo. Então, tudo era para lembrar Cristo, né? Ali também havia o sacrifício de cordeiros, para eles lembrarem que Cristo era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para infiltrar na mente das pessoas que Cristo estava com eles por meio daqueles símbolos e que no futuro viria fisicamente para morrer por cada um deles. Então, naquele primeiro espaço ali, o lugar santo, entravam os sacerdotes. No lugar santíssimo, de acordo com o verso 7, diz: mas no segundo lugar, no segundo espaço que ficava por trás da cortina, apenas o sumo sacerdote, ele sozinho, entrava lá uma vez por ano, e não podia entrar sem sangue, que ele oferecia por si e pelos pecados de ignorância do povo. Essa entrada dele lá era uma vez por ano. Ele entrava com sangue de um cordeiro morto para fazer juízo, para simbolizar Cristo morrendo de uma vez por toda pelo ser humano. Então ele fazia uma espécie de juízo. Era o dia do juízo ali, no dia que ele fazia isso. De acordo com a Bíblia, era no dia 10 do mês 7º. Traduzindo para hoje, seria 10 de julho, mas o calendário deles lá, o calendário judaico, era diferente do nosso calendário, que é calendário na versão gregoriana. Então, o dia 10 de julho para nós aqui, para os judeus, seria dia 22 de outubro. Então, todo ano, naquela data, ele entrava lá e fazia uma expiação, era dia de juízo, era como se o povo estivesse sendo julgado naquele dia, para Deus dizer se o povo foi aceito ou não foi aceito, por meio da entrega sacrificial daquele cordeirinho que o sumo sacerdote entrava lá e oferecia perante Deus. E no pátio, o outro compartimento fora do santuário, que era na frente, mas ele era reservado, era demarcado, mas era o pátio, era descoberto, ali havia um altar ali de sacrifícios e tal, e ali onde ficavam concentrados os pecadores, as pessoas arrependidas, aflitas, que iam ali para entregar a sua vida ao Senhor por meio das suas ofertas e da sua adoração. Então, resumindo, 3 lugares, levando em conta que tinha o pátio, tinha o lugar santo e o lugar santíssimo.
Quem entrava? Ficava no pátio. Eram as pessoas concentradas ali, os pecadores. No lugar santo, os sacerdotes. E no lugar santíssimo, o sumo sacerdote, apenas uma vez por ano. Muito bem. Então, você já falou quem poderia entrar lá, né? Exatamente. Agora, dá para você, através da palavra de Deus, explicar quais os serviços que eram feitos lá Que também? eram feitos. Muito bem. Posso falar para vocês com base aí na palavra de Deus. Por exemplo, no livro de Números, no capítulo 28, no verso 4, Levítico 4, verso 27 a 29, Levítico 27, 23, 27. Enfim, eu quero ler algumas coisas com você aí para lhe ajudar em casa, né? Para entender quais eram os serviços que eram feitos lá. Vamos lá. Diariamente, todos os dias, ininterruptamente. Essa informação está em Números 28, 4, que diz assim: um cordeiro oferecerás pela manhã e outro ao crepúsculo da tarde. Crepúsculo quer dizer final, no fim da tarde. Ou seja, todos os dias, por volta de 9 horas da manhã e por volta de 3, depois de 3 da tarde, por aí assim, no final da tarde, todos os dias era oferecido um cordeiro lá em sacrifício. Todos os dias. Isso tinha um simbolismo. Era o símbolo de que Cristo morre diariamente por nós, pelos nossos pecados. Ele morreu uma vez só na cruz. Mas como pecado traz morte, o nosso pecado é como se levasse Cristo à cruz todos os dias. E mostra que essa morte era intercessória. Era o cordeiro morrendo simbolicamente, como se fosse Cristo morrendo por você e por mim. Todos os dias isso era feito. Agora, anualmente, o que era feito? Levítico 23, 27. Mas aos 10 deste mês sétimo, como eu acabei de falar para vocês há pouco, será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma e trareis oferta queimada ao Senhor. Ou seja, no dia 10 do mês sétimo, no nosso calendário aqui seria 10 de julho, mas para eles lá em Israel o calendário era diferente, era 22 de outubro para eles lá. Então aquele dia era o dia da expiação. Só o sumo sacerdote é que faria aquele ritual ali. Todos se concentravam, oravam, se preparavam, entregavam suas vidas a Deus, pedia perdão a Deus e deixava agora com Deus e o sumo sacerdote. Era como se nós todos nos reuníssemos e nos reuníssemos para pedir perdão. Senhor, nos perdoa pelos nossos pecados, somos tão falhos, tão cheios de defeitos, nos perdoa, por favor. Aí o sumo sacerdote ia lá, eu estou usando uma linguagem assim, bem para ficar fácil de você entender. Ia lá e dizia: Deus, esses pecadores estão arrependidos, pediram perdão. Era como se fosse dessa forma. O Senhor vai perdoar eles mesmo? Era um dia de juízo ali. Aí Deus poderia dizer: tá bom, eu entendi, está perdoado, beleza. Aí o sacerdote vinha com a informação de que tudo deu certo, tudo beleza. Então o povo tinha mais um ano pela frente para se preparar, para orar, para evitar de pecar, para buscar Deus, para confiar na palavra de Deus. Porque ano que vem, nessa mesma data, tem dia de juízo de novo. Então, ano após ano isso era feito, a fim de que o povo entendesse que haveria de passar por um juízo e que deveriam todos estar bem. Caso contrário, perderiam sua salvação. Então, isso era feito anualmente. Agora, pelo pecador, o que era feito? Levítico capítulo 4, verso 27 a 29. Se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou, se não fizesse, e se tornar culpado, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito, pelo pecado que cometeu, e porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e a imolará no lugar do holocausto. Ou seja, qualquer pecador que tinha consciência de que tinha cometido algum pecado, ou se alguém lhe notificou esse pecado, ele reconheceu, ele pecou até sem perceber, mas alguém disse: olha, isso está errado, você pecou, isso não estava legal, e ele reconheceu isso agora, então ele é orientado a levar um animal, no caso aqui ele sugere uma cabra sem defeito, mas um animal perfeito, bonitinho, sem mancha, sem ser um animal deficiente. Aí ele levava aquele animal até o santuário, ali ele imolava aquele animal, ou seja, colocava ele no chão assim, indefeso, sobre o altar, não dava chance dele fugir, dele correr, e ali confessava seus pecados a Deus, diante daquele animal, orando ali a Deus, dizendo: Senhor, eu pequei, por favor, me perdoa. Então eu trouxe esse animal aqui para morrer inocentemente em meu lugar. Se eu não tivesse pecado, esse animalzinho não ia morrer. Por que eu trouxe um animal? Porque não há remissão de pecado sem sangue derramado. O sangue do homem não poderia ser derramado. O sangue de Cristo seria derramado só no futuro. Então, em matéria de sangue, teria que ser um animal inocente,
para morrer simbolicamente por aquele pecador. Lembrando que aquele animal só estava morrendo porque a pessoa pecou. Então a pessoa ia voltar sensibilizado. Puxa vida, esse animalzinho morreu, não tinha culpa nenhuma, só porque eu pequei. Mas Deus é tão bom que me perdoou. Então não vou pecar mais, vou me esforçar. Então, pelo pecador, era feito isso na presença do sacerdote. Cada vez que alguém pecava, no final do dia, em algum momento do dia, ele levava esse animal lá para ser sacrificado como símbolo do sacrifício de Cristo por aquele pecador arrependido. Muito bem, então a gente já viu aí quem podia entrar, quais os serviços, né? Exatamente. E a palavra de Deus explica também o que tinha em cada compartimento no primeiro. O que tinha no primeiro compartimento? Muito bem, Hebreus 9:2, o livro de Hebreus é um livro importante sobre esse assunto, está no Novo Testamento. Não se queixe de que esse assunto é do Antigo Testamento. A Bíblia toda é inspirada, toda tem seu valor, toda ela é útil para tudo. Mas para aqueles que podem questionar, está aí, Novo Testamento, Hebreus, estamos falando sobre o livro de Hebreus, sobre esse assunto. Então veja, verso 2 do capítulo 9. Com efeito foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, ou seja, a primeira parte, onde estava o candeeiro ou candelabro, como você queira, e a mesa e a exposição dos pães se acham no santo lugar. Como falei para vocês lá no começo, havia ali uma mesa com os pães, havia o candeeiro exposto no santo lugar. O candeeiro era aquela peça, aquele castiçal de 7 lâmpadas, que acho que você já viu, você conhece, 7 lâmpadas acesas, representava Cristo, a luz do mundo. E a mesa com uma exposição de 12 pães, representando as 12 tribos de Israel, e o pão, na sua essência, representando Cristo. Isto estava no primeiro lugar. Então, obviamente, nós queremos saber também o que tinha no segundo compartimento, né? É verdade, com certeza. Então vamos ler, vamos continuar lendo Hebreus, capítulo 9, verso 3 e 4, trazer informação segura aí para os nossos amigos que nos acompanham. Inclusive, obrigado aí por nos acompanhar. Por trás do segundo véu, ou seja, da cortina ali do véu, por trás do segundo compartimento, se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ou seja, o Santíssimo, ao qual pertencia um altar de ouro, preste bem atenção aí, para o incenso, e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança, as tábuas dos 10 mandamentos. Então, veja só, por trás desse véu, dessa cortina que dividia o espaço em dois, tinha um altar de ouro para o incenso. Eu não sei quantos já viram, se os nossos amigos já viram, na missa, hoje quase não se faz mais isso, mas a gente ainda vê ainda, né? Na missa, né, os padres, eles usam aquele incensário, ali tem uma espécie de aroma, eles colocam ali, aí colocam um fogo lá, aí eles chacoalham para um lado e outro para aromatizar o culto, né? Aquilo ali era feito no santuário, daquela forma ali. Então vamos ver mais na frente que o santuário da terra perdeu o seu valor, vamos ver mais para frente, certamente a Maria vai me perguntar isso, porque está dentro do contexto, não é possível que ela não vá perguntar, mas eu creio que ela vai. Então, quando esse santuário ele perdeu a vigência aqui, não foi mais usado isso, vamos ver mais na frente. Mas era usado daquela forma, aquilo ali tinha um símbolo, era a oração dos santos ascendendo aos céus, era uma simbologia. Então havia o altar do incenso, para preparar o incenso aromático, para perfumar, porque as orações dos santos, do povo de Deus, santos não são aqueles santos de colocar na parede, assim, imóvel, são as pessoas que buscam a Deus, a Bíblia chama pessoas vivas de santo. Quando morre, não tem mais nada com santo, foi sepultado, acabou, santo é enquanto está vivo, porque a palavra santo quer dizer separado. Deixou o mundo, se separou do mundo, agora está procurando servir a Deus. Esses são os santos. Então, nesse altar era feito o incenso, né? Então tinha o altar, e também tinha a arca da aliança. A arca da aliança é uma espécie de caixa de madeira, uma madeira de acácia, toda polida, toda bonita e toda revestida de ouro. Né? Ali estava a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna, ela era uma espécie de urna de madeira, e lá dentro estava o maná, um pouco de maná, a comida que os anjos comem no céu, que Deus derramou na terra para os seus filhos comerem, para eles sempre lembrarem que o maná representava a providência de Deus diariamente por eles, e por mim e por você. O bordão de Arão, simbolizando o poder de Deus, porque foi através do bordão de Arão que Deus fez milagres pelo deserto, ali simbolizava o poder
sobrenatural de Deus para a nossa vida. E também estava as tábuas da aliança, as tábuas dos 10 mandamentos, que significa o amor de Deus. Ou seja, o que a gente vê do outro lado? O altar de incenso, que representava as orações dos santos. A arca da aliança estava ali com 3 grandes símbolos de Deus: a providência, o poder e o amor de Deus. Ou seja, quem estava no primeiro compartimento, via a luz, via a água e via o pão. Luz representa Cristo, pão representa Cristo, água representa Cristo. Vai para o outro lado, aí está lá o maná representando a providência, o bordão representando o poder e as tábuas representando o amor de Deus. Então, para onde a pessoa se movimentava, ele via Deus. Era uma forma educativa de trabalhar com as pessoas para que eles não esquecessem de Deus. E assim funcionava o santuário da terra. Que arquiteto, viu? Interessante, viu? Que projeto interessante, né? Além de dar todo o projeto, ainda tinha todo o simbolismo, quem podia entrar, o que era realizado lá dentro. Então, realmente é um projeto fantástico, maravilhoso, né? Verdade. Mas, professor, e de onde Deus devia se encontrar com Israel? Como era essa questão? Porque ele pediu para Moisés fazer o santuário com o intuito de se encontrar com o povo, né? Isso. E de onde era isso? Interessante, muito bem. Êxodo 25, 22, Deus ainda conversando com Moisés sobre o assunto, ele disse, falando do santuário, disse, Moisés, ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então, veja bem, a arca, ela tinha uma tampa diferente, a tampa da arca era diferente, era chamada de propiciatório. Essa tampa continha 2 anjos, 2 querubins, um curvado para o outro, como se fosse um olhando para o outro, curvado, sobre a tampa da arca. Só que esses querubins eram feitos de ouro, era um símbolo dos querubins do céu. Como quem diz assim, sabe como é que funciona no céu? Assim, ó, deixa eu fazer para você, mas eu quero de ouro. Aí Deus deu o modelo certinho, inclusive Deus ele recrutou 2 homens, chamados de Bezalel e Aholiabe. Esses 2 homens foram 2 artífices que Deus criou lá, constituiu no meio das tribos de Israel, deu inteligência e sabedoria, e esses homens criaram toda a arte do santuário. Moisés foi liderando, dizendo, eu preciso disso, preciso daquilo outro, e eles foram criando essas peças, tudo de ouro, de madeira, deixaram o negócio mesmo, na linguagem popular, só o filé. Então, Deus aparecia ali, no meio do propiciatório. O texto é bem claro, ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins, que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Era dali que Deus se encontrava com o seu povo. Impressionante. Muito bem. Impressionante. Cada vez mais que o assunto vai se aprofundando, mais impressionante a gente fica com esse projeto. Verdade, né? Com certeza. Mas, como você falou que eu ia lhe perguntar, né, eu vou perguntar agora. Teve um momento que o santuário perdeu a vigência, não precisou mais dele aqui na Terra. Como foi? Teve esse momento ou está valendo ainda até hoje? Como é que está? Eu cheguei a pensar nessa possibilidade. Ela vai me perguntar, porque dentro desse estudo, uma pessoa inteligente que acompanha, que está atenta e quer aprender, não poderia deixar de perguntar isso. E, então, eu já tinha até me preparado para encontrar a passagem bíblica adequada para dar essa resposta. Se analisarmos Mateus capítulo 27, o próprio Jesus Cristo é que vai dizer isso. O próprio Salvador. Eu vou só replicar o que ele falou aqui. Sobre quando foi que esse santuário perdeu a vigência, o valor, né, deixou de existir. E Jesus, Mateus 27, 50 e 51, e Jesus clamando outra vez com grande voz, isso ele estava lá na cruz, entregou o Espírito, ou seja, ali ele morreu. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Ou seja, Mateus fez esse registro, estava lá, acompanhou uma cena em que Jesus estava morrendo na cruz do Calvário. Então ali, Jesus clama outra vez, né, com grande voz, e entrega o Espírito, e morre. E na hora que ele morre na cruz do Calvário, o véu lá do santuário que estava em Jerusalém, a terra tremeu, deu um tremor de terra, e o véu se rasgou de cima a baixo.
seja, o templo estava funcionando lá, a cortina estava lá, mas o tremor de terra fez com que essa cortina de cima a baixo se partisse. De baixo para cima, poderia dar a ideia de que foi alguém que rasgou e partiu e pronto. Não, mas ela rasgou de cima a baixo, para mostrar que houve uma intervenção divina. Como quem diz assim, olha, se tudo nesse santuário simbolizava Cristo que viria no futuro morrer, se entregar pelo ser humano, pois bem, ele veio. Inclusive, ele acaba de morrer lá no Monte do Calvário. E na hora que ele morre lá, a terra treme. E eu agora digo a vocês que os efeitos do santuário ficaram para trás. Aquilo que era representado em Cristo como simbologia, como sombra, agora é visto nitidamente na pessoa de Cristo se oferecendo como sacrifício no lugar dos cordeiros e no lugar do ser humano naquela cruz. E ali, pelo rasgar do véu de cima a baixo, subentendeu com facilidade que a morte de Cristo era suficiente para salvar a todos, até mesmo porque se ele não vem, o sacrifício dos cordeiros perderia sua essência e seu efeito. E ali naquele momento, o santuário da terra perde a sua essência simbológica e agora temos que olhar todos para Jesus Cristo como o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muito bem. Então, naquele momento, da terra perdeu a vigência. Pronto. Não precisava mais aquela simbologia de ali matar nada, os ali acabou. cordeiros, nada daquilo, né? Tudo ali estava relacionado com as leis cerimoniais da Bíblia. Então, essas leis, elas tinham uma validade, eram leis cerimoniais, diferente da lei moral, que é os 10 mandamentos, que são um transcrito do caráter de Deus que continua para sempre. Ali não, ali morreu ali na cruz, mas os 10 mandamentos, que é outra coisa, que é um outro assunto, esse continua para todo sempre. Muito bem. Então, se aquele santuário perdeu a vigência, qual o que está atualmente ativo, hoje, funcionando hoje? Qual é o santuário que Muito está bem. ativo? Bem, entendemos que Deus mostrou o santuário para Moisés, dizendo ele que era o modelo do santuário do céu. Disse, olha, Moisés, no céu tem um santuário, e eu te mostrar o modelo para tu copiar um aqui na terra. Então, Hebreus 8, 1 e 2, diz o seguinte, ora, o essencial, eu quero chamar a sua atenção para essa palavra, o essencial, ou seja, o mais importante, a essência, o tudo, de tudo que temos falado, ele diz, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra ou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu ou construiu, não o homem. Ou seja, entendemos com facilidade que o santuário que permanece em vigência, em atuação legítima hoje e agora, é o santuário do céu, do qual Moisés copiou o modelo aqui para a terra. Neste santuário não tem um sacerdote humano, como eram os daqui da terra, que vivia, depois morria, vinha outro e eram transitórios. Não, esse sacerdote lá, esse sumo sacerdote perene, eterno, poderoso, que está nesse santuário, ao lado do Deus eterno, é Jesus Cristo. Em suma, esse ponto é o mais importante, por quê? Porque se tudo que eu e você aprendemos até hoje não culminar com a intercessão de Jesus no céu, agora, por mim e por você, o nosso aprendizado seria sem valor. Então, por isso é o mais importante de tudo que eu e você deveremos saber, é que no céu, no santuário celestial, sentado ao lado de Deus, está Jesus Cristo intercedendo por mim e por você 24 horas por dia. É o santuário que está em função atualmente. O santuário do céu, cujo o sumo sacerdote é o próprio Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Professor, para terminar, a última pergunta, né? Qual o grande convite Deus tem feito para cada um de nós hoje, agora? Qual é esse convite que Deus tem feito para nós? Que maravilha. Deus realmente é maravilhoso. Eu quero ler com vocês ainda Hebreus. Vocês estão vendo aí, Hebreus, tudo Novo Testamento, que coisa legal. Capítulo 4, verso 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ou seja, Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo, diz para mim e para você, acheguem, venham, portanto, com muita confiança, venham com certeza, venham certo ao trono da graça, a este santuário, onde Jesus está assentado,
a fim de receber misericórdia. Misericórdia. E acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ou seja, todo dia nós poderemos nos achegar a Deus por meio da sua misericórdia. A palavra misericórdia é uma palavra grega, né, que quer dizer, vem de mísero, na verdade do grego. Né, eu ia falar que era do latim, mas na verdade o misericórdia vem do grego. E lá o termo grego é mísero, quer dizer miserável. Então, você pode entender que a palavra ela é dupla. Miserável, mísero, misericórdia. Miserável porque é alguém que está na miséria. Córdia quer dizer coração. Ou seja, o coração de Deus está ligado à miséria de alguém que está sem condições de se haver sozinho. Então Deus usa de misericórdia, liga o seu coração à miséria do outro, ou seja, a minha miséria, a minha fragilidade, e me vê tão frágil, tão pequeno, tão acabado, tão sem força, tão sem ânimo, lutando sozinho nesse mundo de pecado. Então Deus faz um convite e diz: se acheguem, venham com confiança, venham certo, venham sem temor, sem medo, mas venham ao trono da graça, venha a mim e receba misericórdia. O meu coração está ligado ao teu coração, à tua necessidade, à tua realidade. Venha e você achará graça, socorro em ocasião oportuna. Então quero convidar você, meu querido amigo, que nos assiste, que nos acompanha, que porventura esteja passando por dificuldade, esteja com medo do futuro, a família está com problema, está doente, está isso, está aquilo outro, não sei o que está te acontecendo. Sei que todos nós temos nossos problemas respectivamente, cada um. Então, o convite de Deus é esse, é o convite da graça. Venha com confiança ao trono da graça e receba misericórdia. Então Deus está prometendo, porque Ele pode cumprir, porque Ele pode dar, e sabe que eu e você estamos precisando. Pense nisso, não duvide de Deus, confie nele, ore sobre Ele, converse com Ele, entregue sua vida e vá. Eu e você devemos ir procurar socorro em Deus e a ocasião é oportuna. Então o convite é esse, o convite é hoje, o convite é agora. Pense nisso, faça a sua parte e seja feliz. Por isso vamos orar. Pai, o Senhor está nos chamando, mas existem milhões de outras vozes, de outros sons no mundo nos chamando também. Por isso o grande conflito está intensificado na nossa cabeça, no nosso coração. Mas faz com que todos os demais barulhos se aquiete, se acalme e silencie, para que possamos ouvir somente o teu chamado, o chamado da graça, o chamado da misericórdia, e nos faz escutar esse chamado de forma bem audível. Abre o nosso coração, a nossa mente, para que nós possamos entender e entregar a vida ao Senhor. Perdoa os nossos pecados, derrama a tua graça sobre nós, que a tua misericórdia nos assista, que o Senhor nos abençoe e nos faça ser homens e mulheres felizes pela graça e o poder do Senhor. Dá-nos o teu Espírito, por favor, em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém. Querido amigo, muito obrigado por estar conosco nesses momentos de estudo da palavra. Que o Senhor faça feliz a você, sua família e todos os seus projetos, e que a graça de Deus seja a sua maior companhia em todos os dias da sua existência. Obrigado por tudo, fique com Deus, em nome de Jesus. Amém.